Olá, sejam bem-vindos ao canal e hoje a gente vai fazer algumas questões, na verdade em modelos de flashcards sobre o Estatuto da Terra, a Lei 4.504 de 1964. Então vamos lá. Considera-se, tananã, o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento da produtividade. E aí, pessoal, o que é esse conceito aí? Do que se trata? Se trata do conceito de reforma agrária, né? Considera-se reforma agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição de terra mediante modificações no regime de sua posse e uso, então posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade. Artigo 2º. É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra incondicionalmente na forma prevista na lei. E aí, pessoal, essa assertiva está certa ou está errada? E o gabarito é... Tá errado, né? Segundo o artigo 2º, é assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista na lei. A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente, o gabarito é: favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias, mantém níveis satisfatórios de produtividade, assegura a conservação dos recursos naturais e observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem. Então, é necessário que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, assim como das famílias, mantém níveis satisfatórios de produtividade, assegurar a conservação de recursos naturais e observar as justas relações de trabalho. Beleza? Considera-se imóvel rural o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. E aí, pessoal, essa é a definição de imóvel rural. Gabarito é... Tá correto, tá, pessoal? O imóvel rural é o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. Então é interessante, né? Qualquer que seja a sua localização. Então isso é um ponto importante, né? Imóvel rural, eles podem tentar alguma pegadinha nesse sentido, né? Mas o que importa aí é o destino, né? Ele se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária, agroindustrial, enfim. Considera-se latifúndio imóvel rural que? Vocês lembram? Gabarito é: exceda a dimensão máxima fixada na forma do artigo 46, parágrafo 1º, a linha B, não excedendo o limite referido na linha anterior e tendo área igual ou maior à dimensão do módulo de propriedade rural, seja mantido inexplorado em relação às possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio, com fins especulativos, ou seja deficiente ou inadequadamente explorado, de modo a vedar-lhe a inclusão no conceito de empresa rural. Então entra no conceito de latifúndio, né? Exceder a dimensão máxima fixada na forma do artigo 46, parágrafo 1º, a linha B, que diz naquela numeração, né, de 600 vezes o módulo médio da propriedade rural, ou 600 vezes a área média dos imóveis rurais na respectiva zona que esteja inserido, né? Então essa é a dimensão fixada no artigo 46, parágrafo 1º, a linha B. E também, tendo área maior ou igual à dimensão do módulo de propriedade rural, que deve ser o mínimo absoluto, né, seja mantido inexplorado em relação às possibilidades físicas, econômicas, sociais, com fins especulativos, ou seja deficiente ou inadequadamente explorado, de modo a vedar-lhe a inclusão no conceito de empresa rural. Beleza? Qual a definição de propriedade familiar segundo o Estatuto da Terra? O gabarito é: propriedade familiar: o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e, eventualmente, trabalho com a ajuda de terceiros. Artigo 9º. Dentre as terras públicas, terão prioridade subordinando-se aos itens previstos nesta lei. Inciso 1. As propriedades dos municípios. E aí, pessoal, certo ou errado?
Tá errado. A gente vai ver aí a literalidade do artigo 9º da Lei 4.504. Dentre as terras públicas, terão prioridade, subordinando-se aos itens previstos nessa lei, as seguintes. Inciso 1. As propriedades da União, que não tenham outra destinação específica, e também as devolutas da União, dos estados e dos municípios. Beleza? Então, as propriedades da União e as devolutas da União, dos estados e dos municípios. Artigo 10. O poder público poderá explorar direta ou indiretamente qualquer imóvel rural de sua propriedade para qualquer fim, inclusive experimentação, demonstração e fomento, visando ao desenvolvimento da agricultura. Isso está certo? O gabarito é. Está errado, tá, pessoal? Segundo o artigo 10, o poder público poderá explorar direta ou indiretamente qualquer imóvel rural de sua propriedade unicamente para fins de pesquisa, experimentação, demonstração e fomento, visando ao desenvolvimento de agricultura, programas de colonização, fins educativos, de assistência técnica e de readaptação. Beleza? Então tá aqui unicamente. Artigo 18. A desapropriação por interesse social tem por fim, cite pelo menos 3. O gabarito é. Vamos falar de todos aí que estão descritos na lei, né? Para ver se vocês acertaram os 3. Condicionar o uso da terra à sua função social, promover a justa e adequada distribuição da propriedade, obrigar a exploração racional da terra, permitir a recuperação social e econômica de regiões, estimular pesquisas pioneiras, experimentação, demonstração e assistência técnica, efetuar obras de renovação, melhoria e valorização dos recursos naturais, incrementar a eletrificação e a industrialização no meio rural, facultar a criação de áreas de proteção à fauna, à flora ou a outros recursos naturais, a fim de preservá-los de atividades predatórias. Segundo a Lei 4.504, o arrendatário de imóvel rural detém legitimidade ativa para propor mandado de segurança contra decreto de desapropriação para fins de reforma agrária. E aí, pessoal, isso aí tá certo ou tá errado? Tá errado, tá, pessoal? Segundo a Lei 4.504, o arrendatário de imóvel rural não detém legitimidade ativa para propor mandado de segurança contra decreto de desapropriação para fins de reforma agrária. Então, arrendatário não pode. Imposto Territorial Rural, ITR. Inciso 5. O imposto arrecadado será contabilizado diariamente como depósito à ordem, exclusivamente do município a que pertencer e a ele entregue diretamente pelas repartições arrecadadoras no último dia útil de cada mês. Essa definição está certa do inciso 5? Está correto, tá, pessoal? Então vamos ler de novo aqui. O imposto arrecadado será contabilizado diariamente com depósito à ordem exclusivamente do município a que pertencer e a ele entregue diretamente pelas repartições arrecadadoras no último dia útil de cada mês. Então é importante saber que é no último dia útil, tá, de cada mês e contabilizado como depósito à ordem exclusivamente no município a que pertencer. Descreva sucintamente o artigo 98 da Lei 4.504, que descreve o uso capião nos termos do Estatuto da Terra. Então, o uso capião, né, é sempre muito importante, tanto o rural quanto o urbano, são diferentes. Então, vê se vocês conseguem lembrar aí. O gabarito é. Artigo 98. Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano, ocupar por 10 anos ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de domínio alheio, tornando-o produtivo por seu trabalho e, tendo nele sua morada, trecho de terra com área caracterizada como suficiente para pôr seu cultivo direto pelo lavrador e sua família, garantir-lhes a subsistência, o progresso social e econômico nas dimensões fixadas por esta lei. Para o módulo de propriedade, adquirir-lhe-á o domínio mediante sentença declaratória devidamente transcrita. Ou seja, o que é importante a gente gravar aí, né? Uso capião rural tem que ter ocupação ininterrupta e pacífica, né, por 10 anos. Então são 10 anos ininterruptos de ocupação pacífica. É importante também lembrar que não pode ser proprietário rural, né? Não pode ser proprietário rural nem urbano. Então não pode ter outro imóvel, tá? Senão você também não vai conseguir fazer o uso capião rural. Fora as questões de produtividade que são comuns, né, a todos os outros territórios, tá bom? Todas as outras propriedades, melhor dizendo. Vamos seguir.
Os projetos de eletrificação rural feitos pelas cooperativas rurais terão prioridade nos financiamentos e poderão receber auxílio do governo federal, estadual e municipal. Essa é bem tranquilinha, né? Tá correto, tá, pessoal? Não tem muito para onde correr. Os privilégios da fazenda pública no tocante à cobrança dos seus créditos e processos em geral, custas, prazos de prescrição, imunidades tributárias e isenções fiscais não são extensivos ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Que hoje já nem é mais IBRA, né? Agora é o INCRA, né? Tudo que na lei está referente ao IBRA, agora foi para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, tá bom? Mas ainda tá lá na lei como IBRA, beleza? Mas aí, pessoal, tá certa essa definição ou não? Gabarito é? Tá errado, tá, pessoal? Os privilégios da fazenda pública, eles são extensivos ao INCRA, tá bom? Ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, como está na letra da lei. Beleza? Será permitido o reajustamento das prestações mensais de amortizações e juros e dos saldos devedores nos contratos de venda a prazo da instalação de indústrias de beneficiamento, exclusivamente para cooperativas agrícolas. Então, só as cooperativas agrícolas que vão ter esse benefício, né, do reajustamento das amortizações. Ou será que não? O gabarito é? Está errado. Será permitido o reajustamento das prestações mensais de amortizações e juros e dos saldos devedores nos contratos de venda a prazo de instalações de indústrias de beneficiamento para cooperativas agrícolas ou empresas rurais. Então, tanto as cooperativas agrícolas quanto as empresas rurais, elas poderão ter esses benefícios do reajustamento das amortizações. Os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições até a sua ultimação. E aí, pessoal, falando sobre arrendamento rural. Está correto esse conceito? Está correto, tá, pessoal? Importantíssimo esse conceito do arrendamento. O prazo ele pode ser estendido em caso de força maior para que seja consumada a colheita. Ok? Presume-se feito no prazo mínimo de X anos o arrendamento por tempo indeterminado. O gabarito é: presume-se feito no prazo mínimo de 3 anos o arrendamento por tempo indeterminado. Então, 3 anos o arrendamento por tempo indeterminado. Descreva sucintamente o inciso 4 do artigo 95 da Lei 4.504, que disserta sobre a preferência à renovação no arrendamento rural. Então, quando vai ser possível a preferência na renovação, pessoal? Vocês lembram? Vou colocar o gabarito na tela aí para vocês agora. Inciso 4. Em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente registro de títulos e documentos. É permitido o subarrendamento independentemente de anuência do proprietário. E aí, pessoal, é permitido o subarrendamento? O gabarito é: tá errado, tá? Sem expresso consentimento do proprietário, é vedado o subarrendamento. Então, pode subarrendar desde que seja com o consentimento do proprietário. Pessoal, se vocês estiverem gostando desse modelo de flashcards, desse estilo de vídeo, peço que deixem um like, ajuda bastante ao canal e eu saber que vocês estão gostando e poder produzir mais conteúdo nesse sentido, tá bom? Se não gostar também pode deixar um comentário, se gostar de outro tipo de vídeo, coloca no comentário aí que eu vou estar sempre atendendo o pedido de vocês, tá bom? Vamos seguir. O arrendatário não responderá por qualquer deterioração ou prejuízo a que não tiver dado causa. O gabarito é: tá correto, tá, pessoal? O arrendatário, ele não responderá por qualquer deterioração ou prejuízo que não tiver dado causa. O prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas partes, será no mínimo de
assegurado ao parceiro o direito à conclusão da colheita pendente, observada a norma constante do inciso 1 do artigo 95. O gabarito é: o prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas partes, será no mínimo de 3 anos, assegurado ao parceiro o direito à conclusão da colheita pendente, observada a norma constante do inciso 1 do artigo 95. Então, é no mínimo 3 anos, tá, pessoal? Então, não é 3 anos. É no mínimo 3, desde que não seja condicionado. O outro prazo entre as partes será de 3 anos, mas o mínimo de 3 anos é o prazo dos contratos de parceria, tá bom? Na participação dos frutos da parceria, a cota do proprietário não poderá ser superior a X% quando concorrer apenas com a terra nua e Y% quando concorrer com a terra preparada e moradia. E aí, então, no caso de contratos de parceria, né, o proprietário não poderá abusar, né, nas taxas, nos percentuais relativos à sua participação dos frutos, tá bom? Então, tem um limite. Eu destaquei 2 aí para a gente poder decorar e seguir com eles para a prova. Gabarito é 20% quando concorrer apenas com a terra nua e 30% quando concorrer com a terra preparada e moradia. Então, no máximo 20% dos frutos e 30% dos frutos para cada caso. Lembrando que tem mais alíneas na lei, tá bom? Tem 25%, tem 75%. É importante vocês darem uma olhada também. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, que vocês tenham aprendido. Fiquem com Deus, bons estudos e um forte abraço.